Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vou abordar uma matéria relativa ao Decreto-Lei número 1/2011, de 23 de março. Portanto, estou a falar do Código de Estrada. Para abordar este Código de Estrada, vou trazer aqui primeiro uma matéria controversa. Isto por causa daquilo que nós chamamos de inibição. O que é que será inibição? Inibição, portanto, vem previsto nos termos do artigo 148 do Código de Estrada, e vou trazer aqui um conceito. O que é isto, inibição? Inibição há de ser uma sanção acessória que é aplicada ao transgressor por ocorrência de uma transgressão ao Código de Estrada. Então, como é que procede-se a inibição? Bem, ela vai ocorrer primeiro após portanto, a passagem daquilo que nós chamamos de multa, né? Quando estamos na estrada, o agente da Polícia de Trânsito tem a abordagem e explica os fundamentos pelo qual mandou parar. Muitas das vezes o agente faz a abordagem, começando por saudá-lo e, posteriormente, pedindo-lhe alguns documentos. No caso, estou a falar de questões de quando ele constata portanto, uma irregularidade por parte do condutor. Ele vai chamar: muito bom dia, peço a sua carta de condução e o livrete. Uma vez entregue, portanto, a carta e o livrete, ele vai dizer: meu senhor, o senhor acabou de transgredir o Código de Estrada ao fazer aquela manobra, tratando-se de uma manobra ou qualquer ato que constitua uma irregularidade no âmbito do Código de Estrada que nós acabamos de citar. Portanto, dependendo da irregularidade ou da transgressão cometida, pode dar, portanto, direito a uma sanção acessória. E esta sanção acessória, muitas das vezes, pode ser vista numa perspectiva de uma sanção de inibição, e esta inibição pode ocorrer porque a sanção acessória que estamos aqui a falar, ela pode ser uma sanção média, não é? Portanto, olhando para aquilo que é a gravidade, ou ainda pode ser uma sanção grave. Portanto, no que diz respeito às sanções, às contravenções médias que dão direito à inibição, elas vêm arroladas nos termos do artigo 146. Eu vou citar aqui algumas, não são tantas. Portanto, vamos dizer que tem atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substância, e isso é notório a pessoas que, no âmbito da sua condução, atiram objetos. Refiro-me latas, casca de alguma fruta, papel, plástico, o que quer que seja. Portanto, isso dá direito, é uma contravenção média que dá direito a inibir este condutor de conduzir. Temos deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Estamos a falar para aquelas situações. Você vem a conduzir, portanto, quer mudar de direção, não pisca. De repente quer fazer uma paragem porque tem um obstáculo à frente, portanto vai reduzir, mas o seu carro não tem as luzes, portanto não faz nenhum tipo de sinal para avisar ou advertir quem esteja à sua trás. E hoje é comum ver-se motoristas, quando deparam-se com peões a querer atravessar, ainda que não seja, portanto, na passadeira, até porque não tem muitas passadeiras dentro aqui da cidade, ele simplesmente entende ser, vamos lá dizer, benevolente e quer
fazer um gesto que até é bom, mas, no entanto, ele faz o quê? Ele simplesmente para, não sinaliza. Portanto, isto dá direito a uma inibição nos termos do 146, a linha B. Depois tem transitar com um veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. Vamos lá dizer, a título de exemplo, estás na N4 e é comum hoje, estás a entrar para a cidade de manhã, estás a conduzir e nós sabemos que ali a velocidade mínima, não é? Máxima, aliás, é de 60 km por hora, embora seja uma autoestrada. Mas assumindo que sejam 60 km, o motorista, o automobilista, está a conduzir, vamos lá dizer, a 25, 28 km por hora. Portanto, está a menos que a metade. Portanto, só por assim ser, este automobilista pode ser penalizado com uma inibição. Portanto, isto constitui uma contravenção média nos termos do artigo 146, a linha C. Pois fica a questão da prova, não é? Porque quem vai assumir ou fazer prova de que esta pessoa efetivamente estava a andar abaixo da metade? Essa é uma questão por discutir. Contudo, vamos olhar para aquilo que é a regra ou o princípio de direito. A fatos notórios não carecem de ser provados. Ou seja, se efetivamente ele estava a andar devagar, é possível que um agente, um motociclista a vir, ele mesmo a andar, vamos lá dizer, a 35 km, passa por alguém que está abaixo de, vamos lá dizer, 30, ele até pode estar a 30, olhar assim para o outro automobilista e perceber que aquele está a andar muito devagar. Portanto, ele pode pedir para encostar e aplicar, portanto, uma multa com direito a esta pena acessória. Depois temos uma situação que é circular com veículos tentando chapas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo INADRO. Hoje em dia nós temos um modelo que é a nível regional, portanto vamos dizer assim, só a título exemplificativo, AAA 123 MC. É este modelo e lá tem que ter a bandeira do país e outras especificações. Entretanto, você tem uma chapa de matrícula que não obedece essas especificações. Obviamente que para esses casos também dá direito a uma pena acessória. E esta pena acessória é de inibição. Por quanto tempo? Essas penas de inibição, se formos a ver, variam entre 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos, conforme se trate da primeira, segunda, terceira e quarta vez. Portanto, se a primeira vez é encontrada, vão-lhe aplicar uma pena de 3 meses de inibição. Se for a segunda, 6 meses e assim sucessivamente. Ora, voltando para aquilo que nós estamos aqui a falar, sobre as contravenções médias, nós temos também a situação de deixar de manter acesas à noite, portanto as luzes de presença, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque, de passageiros, de carga ou descarga de mercadoria. Estamos a falar de situações, vamos lá dizer, já durante a noite, você está estacionado, está a descarregar. É preciso que tenha ali, portanto, as luzes mínimas acesas, por forma a que os outros, portanto, utentes daquela via possam identificar que está ali uma viatura a efetuar qualquer tipo de operação, seja ele de embarque, de desembarque de passageiros, carga e descargas de passageiros. Não fazendo isto, pode chegar também um agente e aplicar uma pena, portanto, de inibição. Portanto, uma multa que tem como consequência uma sanção acessória. Neste caso, estamos a falar ainda de contravenções médias. Posto isto, depois temos também conduzir o veículo com uma parte do corpo fora do veículo. Portanto, há aquela situação que se está a conduzir e tem a janela aberta e tirou o braço. Portanto, repare, está assim, partindo do princípio que isso seja a janela, eu estou
com o braço fora. Portanto, isto dá direito a uma aplicação de multa. Portanto, isto até nos termos do artigo 16, número 3, cuja consequência é uma contravenção, é, portanto, a inibição, não é? Depois temos conduzir o motociclo e ciclomotor sem usar capacete de proteção. Isto aplica-se para quem vai a conduzir e quem vai também na boleia. Portanto, quem vai na boleia não sofre esta sanção, mas o motoqueiro, no caso, portanto, como é que é? Motoqueiro, sim, ele há de ser penalizado, não é? Depois temos a questão do excesso de velocidade em conformidade com a classificação constante do número 2 do artigo 33. Ora, o artigo 33, número 2, ele dispõe, portanto, de uma tabela onde estabelece limites para automóveis ligeiros ou até motociclos dentro das localidades e fora das localidades, também para situações de outros veículos, estamos a falar de pesados, de carga, que também para dentro das localidades e fora tem a sua limitação. Não obedecendo, portanto, estes limites, o automobilista sofre uma multa, não é? Que tem como uma sanção acessória a inibição, como eu disse, portanto, que é uma contravenção média, que dependendo do número de vezes, este vai, portanto, ser aplicada uma inibição por 3, 6, 1 ano ou 2 anos, conforme seja o número de vezes que ele tenha sido, portanto, aplicado a multa. E é importante explicar que para esta situação portanto, das multas por excesso de velocidade, tomando como exemplo as viaturas ligeiras, portanto, nós olhamos para aquela situação em que, por exemplo, dentro da cidade, o limite é de 60, se ele estiver acima de 60, no intervalo, portanto, de 60 a 80, este há de ser, portanto, aplicado uma multa de 1000 meticais. Mas se estiver acima dos 20 km, portanto, estou a dizer, acima de 80 km até um máximo de 40, portanto, estou a falar do intervalo de 80 km a 120, dentro da cidade, é aplicado uma multa no valor de 2000 meticais. Estou a referir-me a multas, não à sanção. A sanção acessória, que é, portanto, a inibição, eu disse, portanto, para este caso há de ser uma inibição, portanto, de 3, 6, 1 ano e 2 anos, conforme, portanto, quantas vezes este já foi, portanto, aplicado a tal multa. Depois temos não usar ou deixar o passageiro, não usar o cinto de segurança ou o capacete de proteção. O capacete vou afastar, vou abordar a questão do cinto de segurança, não é? Portanto, o que vem previsto nos termos do artigo 87, número 1. Portanto, o senhor está a conduzir, não colocou o cinto de segurança, a multa é de são 500 meticais, portanto, é uma multa, vamos lá dizer, considerável e que qualquer um pode até pagar. Contudo, só o fato de você não usar este cinto de segurança incorre a uma sanção, portanto, uma inibição, que é uma contravenção média. Portanto, se for a primeira vez, de 3 meses. E se o passageiro também não estiver, portanto, a usar o cinto, portanto, ele também, portanto, você sofre, portanto, uma penalização, portanto, você paga uma multa. Atenção, isto também é discutível, porque você pode obrigar a pessoa até a usar o cinto, mas por vários fatores esta pessoa pode não ter usado. Pode ter, portanto, tirar o cinto na expectativa de que vai descer logo a seguir, portanto, 1 metro, 2 metros, e naquele momento de parar-se com um agente que manda-o parar e pode querer aplicar a multa. Pode ser uma situação de doença, não é? Pode ser uma situação até
do cinto não estar bom. Agora, se existir um motivo que justifique a não utilização portanto, do cinto de segurança, eu penso que, dependendo do agente de polícia de trânsito, ele pode aplicar e você depois procurar defender-se e tudo mais, porque há espaço depois para você reclamar a multa, mas o que a lei prevê é que os passageiros, o motorista devem obrigatoriamente, portanto, fazer o uso do cinto de segurança. Isto também é aplicável para situações em que você está a transportar crianças. Portanto, crianças, estamos a referir até de bebés e, portanto, pessoas que não tenham uma idade que seja possível usar ou o porte para poder usar os cintos de segurança. Portanto, para essas situações, o artigo 87, número 8, penaliza e obriga que portanto, o automóvel, a viatura, tenha, portanto, como é que se diz? Condições, aquelas cadeiras que são instaladas para você poder transportar crianças, não é? Portanto, não tendo, o agente pode autuar no sentido de aplicar-lhe uma multa, não é? Pronto, não é cultura, mas é de lei e é necessário que se cumpra com aquilo que o próprio Código de Estrada, portanto, estabelece. Ora, qual é o grande quid nesta abordagem sobre as inibições? Ora, como eu disse, as inibições, portanto, são de lei e, portanto, encontram-se consagradas no artigo 148, onde vem a sanção acessória aplicável aos condutores pela prática de contravenções médias ou graves previstas no Código de Estrada e legislação complementar, consiste na inibição de conduzir, ou seja, toda sanção ou de toda multa pode decorrer, portanto, uma sanção acessória. E esta sanção acessória pode ser, portanto, a inibição, não é, de conduzir. Ou seja, é mesmo a inibição de conduzir, mas no sentido de pode ser uma sanção média ou uma sanção grave. Há uma consequência se for grave, portanto, há de ser, obviamente, diferente dos termos em que é aplicável portanto, a sanção média, conforme nós dissemos. Entretanto, como eu disse, a questão controversa nas inibições reside no fato de, por exemplo, o condutor ficar confuso sobre a partir de quando é que eu encontro-me inibido. Na verdade, esta é a questão que tem trazido muitos problemas e muitas dúvidas. Ora, no nosso entender, a inibição começa a ocorrer a partir do momento que o automobilista conhece, portanto, daquele aviso ou daquela multa. Obviamente que tem os 15 dias para reclamar a multa, para se opor, para recorrer daquela multa. No entanto, se nós estivermos atentos àquilo que é a aplicação do recurso, a aplicação como é que eu vou dizer, a aplicação da prescrição do procedimento para depois, vamos lá dizer, fazer uma analogia. O artigo 186 diz, prescrição do procedimento. O procedimento por contravenção rodoviária extingue-se por efeito da prescrição logo que, sobre a prática da contravenção, tenha decorrido 1 ano. A inibição é consequência da aplicação de uma multa por contravenção ao Código, portanto, ao Código de Estrada. Isto, implicitamente, deixa claro que portanto, a inibição corre em paralelo com este procedimento por contravenção. Não faz sentido nós assumirmos que a contravenção, o procedimento por contravenção vai correr
No entanto, a inibição espera que você seja notificado, por exemplo, pelo INATRO. Não faz sentido nenhum. Até porque, como nós dissemos, a inibição decorre da aplicação de uma multa, portanto, é uma pena acessória. Quer dizer, se a pena principal portanto, prescreve decorrido um ano após, portanto, o conhecimento ou a aplicação portanto, daquela multa, automaticamente que, paralelamente portanto, a este procedimento, também estava a correr o procedimento de inibição. O que tem acontecido é que, embora o automobilista tenha sido multado, ok? Tenha sido multado, vamos lá dizer por hipótese, ou a título exemplificativo, no dia 1 de janeiro de 2022, fulano A foi multado, ok? Entretanto, fulano A manteve-se na inércia, não reclamou, não fez nada, não pagou a multa, não reclamou, não recorreu, não fez absolutamente nada. No dia 1 de janeiro de 2023, aquela multa prescreve. Consequentemente, com a prescrição daquela multa, isto se as entidades competentes, falo do INATRO, não tiverem remetido atempadamente, portanto, o processo, portanto, relativo àquela multa ao tribunal, então estamos a dizer que no dia 2 deixa, ou aquele procedimento, aquela multa extingue-se por prescrição. Ora, se a multa extingue-se, automaticamente a inibição também fica sem efeito. Mas o que acontece, ou o que tem sido prática, é que a pessoa tem uma multa de 2014, a multa, portanto, prescreve. Em 2019, envolvidos 5 anos, e um indivíduo quer ir renovar portanto, a carta de condução. Quando chega para renovar, portanto, os funcionários do INATRO entram no sistema e percebem que existe uma multa que tem, portanto, uma sanção acessória. No caso de inibição, eles retêm a carta e dizem ao fulano: olha, você tem uma inibição, tem que assinar este processo de inibição, por forma a correr a inibição. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, envolvidos 4, 5 anos após aquela multa, né, e nós já dissemos que a multa prescreve a partir do dia em que ocorreu aquele fato, até 1 ano depois, ela prescreve. Portanto, fica sem efeito. Isto se não tiverem, portanto, remetido os autos ao tribunal. No entanto, o que é comum, que tem sido prática, é que as pessoas, os condutores, quando vão para renovar as cartas, começam um novo processo de contagem da inibição. Isto não pode. Isto é contrário àquilo que é o objetivo do legislador. Os automobilistas ou os administrados, portanto, estou a falar das pessoas, né? Portanto, estamos a falar de quem precisa do serviço de administração pública, não podem sofrer por inércia da prática de alguns procedimentos por parte das instituições públicas. Porque é função dos funcionários do INATRO, não é? Ainda que sejam poucos, eles têm que fazer de tudo por forma a que os processos corram dentro do prazo. Não podem deixar que os processos, portanto, fiquem, vamos lá dizer, anos. E nós temos assim, e naquela expectativa, um dia o indivíduo há de vir cá e nós aí vamos autuar. Não é bem assim. Já foi passado o aviso de multa, 7 dias depois o comando da polícia remete aquele aviso para o INATRO.
Estes aguardam que corra os 15 dias para garantir que o automobilista possa exercer o seu direito de reclamar ou recorrer ou pagar voluntariamente. E, no entanto, depois o processo é esquecido, ou porque estavam à espera, ou porque, por qualquer motivo, estes não deram, portanto, o impulso que deveriam dar àquele processo, e só voltam a lembrar-se deste assunto quando o automobilista vai lá para renovar a carta ou por qualquer motivo pedir uma segunda via. Diz, não, no sistema consta uma multa. É verdade, consta uma multa. No entanto, quais foram os procedimentos que o Inatro teve? Nenhum. Ficaram na inércia. Só naquela data é que pretendem dar o impulso. Porquê? Porque estão a constatar que este teve uma multa. Portanto, não é esse o procedimento. O que a lei diz é que o impulso cabe portanto, ao Inatro, não é? É verdade que esta lei refere-se ao INAF, mas hoje, por força portanto, de um novo diploma, já não é INAF, é Inatro. Eles devem dar os impulsos. Aliás, como há de ver, portanto, o artigo 180, vamos lá dizer, a questão da... Sim, a questão da instrução do processo é de competência do Inatro, nos termos do artigo 169, não é? E diz aqui, compete às delegações provinciais de viação a instrução dos processos de contravenções, devendo solicitar, quando necessário, a colaboração das autoridades policiais, bem como de outras autoridades ou serviços públicos. Tem competência para decidir sobre as reclamações de multas correspondentes às contravenções os delegados provinciais de viação. Ora, depois o artigo 170 refere-se à questão do auto de notícia, portanto, os requisitos que devem constar lá. Portanto, a partir deste pressuposto de que a instrução é da competência do Inatro, nós podemos concluir com toda a segurança que a estes cabe a instrução deste processo e, portanto, de levarem as competentes ações por forma a que o automobilista, naquele período de um ano, possa cumprir em caso de não pagamento voluntário, não é? Não pagamento voluntário ou cumprimento voluntário daquilo que portanto, pagamento da multa, porque também o artigo 172 refere que é admitido o pagamento voluntário da multa ou reclamação nos termos e com os efeitos estabelecidos nos números seguintes. No caso, estamos a falar da opção de pagamento voluntário e sem acréscimo de custas, deve verificar-se no prazo de 15 dias úteis a contar da notificação para o efeito. Aquele aviso de multa que nos é dado é um aviso que você está a ser aplicado uma multa e tem que pagar 1000 meticais. E nesse período, portanto, de 15 dias, é o período que eu tenho de fazer o quê? Cumprir de forma voluntária aquele pagamento ou reclamar, apresentar uma reclamação. Há situações em que o automobilista pode sentir que, portanto, houve alguma injustiça na aplicação daquela multa, ou seja, lá o que for, até porque é comum que haja essa reclamação, dado que somos humanos, nós somos suscetíveis a erros, não é? Eu já presenciei situações em que, num determinado semáforo, o semáforo tinha, vamos lá dizer, o verde, o vermelho e o laranja. Portanto, todas as luzes acesas. No entanto, quando mudasse para a cor seguinte, portanto, vamos lá dizer, mudasse para o vermelho, ele ficava laranja. E quando mudasse para o verde, acendia todas as luzes. Era uma confusão. Mas o polícia, porque já sabia qual era a sequência, a ordem, portanto, das luzes, ele ficava num ponto e ficava a averiguar, e quando você entrasse no coisa, ele mandava para e aplicava multa. Pronto. Penso eu que para aquela situação em concreto não é justo que ele aplique, porque é meio confuso. As luzes, portanto, você vem de onde vem, você não consegue distinguir se aquela sinalização é para continuar ou não. Muitas vezes até somos movidos por impulsos, ou por impulso como é que eu vou dizer, de outros automobilistas que avançam, não é?
E há outras situações que até podíamos aqui trazer, mas o importante para esta situação em concreto é esta abordagem sobre a inibição. Portanto, o que devemos, vamos lá dizer, fixar ou manter é que a inibição corre em paralelo ao prazo para o cumprimento, portanto, portanto, o prazo estabelecido sob a prescrição do próprio processo. Portanto, estamos a dizer que a inibição corre pelo período de 1 ano se, portanto, a entidade competente não levar adiante, portanto, as competentes ações por forma a exigir que haja cumprimento coercivo quando aquele não apresenta reclamação ou pagamento voluntário. É basicamente isto, não é? Portanto, era mesmo para afastar estes casos controvertidos. Depois, sobre a questão da prescrição do procedimento, pronto, o que tem-se assistido é que os tribunais têm notificado aos automobilistas, refiro-me aos tribunais de polícia, têm notificado aos automobilistas, portanto, de multas de 2000, vamos lá dizer, de mais de 1 ano, vamos lá dizer assim. Bem, a questão da prescrição, não é? Não deveria ser uma situação vamos lá dizer, de dúvida, não é? Portanto, nós temos, portanto, neste tipo de processos, o impulso é dado pelo Ministério Público, não é? Ele é que, portanto, conhece, portanto, das transgressões quando lhe é remetido o auto e acho que devia haver um pouco mais de atenção relativamente aos prazos, não é? Portanto, a partir do momento que lhe mandam o processo, acho que ele há de ver, portanto, aquilo que é a multa, a data da multa e ver quando é que foi remetido para o tribunal, não é? Portanto, há de ver, vamos lá dizer que uma multa que foi remetida no dia 14 de fevereiro de 2023, mas foi passada no dia 1 de fevereiro de 2022. Portanto, é notório que esta multa, portanto, que já não dá para levar adiante o procedimento, portanto, por transgressão, pelo efeito da prescrição do mesmo procedimento. Estou a falar de casos recentes, mas o que se tem assistido é processos em que os automobilistas estão a responder de 10 anos atrás. Portanto, 2013, 2012, 2015. Portanto, não faz muito sentido. Ele não pode, portanto, ser, como é que se diz? Ser vítima portanto, da intempestividade da administração pública. Então, penso eu que não é de acolher este tipo de situações e deveriam logo ser, portanto, vamos lá dizer, por força de despachos mesmo, portanto, arquivados. Bem, relativamente a essa questão, penso que falo da inibição, penso que é tudo o que eu tinha que dizer. Em caso de dúvida, portanto, o canal está à disposição. Podem nos comentários colocar várias questões relativamente ao Código de Estrada, como também a outras questões que vos interesse que sejam abordadas neste canal. Afinal, é direito fácil, ou seja, é uma forma de contribuir para o acesso à justiça, não é? Dar espaço para quem não tem, portanto, noções básicas sobre situações que ocorram consigo ou com terceiros. Nós estamos aqui, portanto, para disponibilizar o pouco que sabemos, né? De maneiras que, portanto, esta coisa de conhecimento jurídico esteja ao alcance de todos. Muito obrigado e aguardamos pelas vossas subscrições, assim como pelos comentários e até visualizações.